Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo aí do horário que você esteja assistindo essa nossa videoaula. Então, turma, hoje vamos dar continuidade ao capítulo 8, capítulo esse que está falando aí principalmente de proporções, ok? Mediante esse assunto, nós temos aí grandezas proporcionais. E aí vamos dar uma revisadazinha, né, no que seriam grandezas proporcionais, né, para podermos dar aí continuidade à nossa videoaula. Então, turma, em algumas situações envolvendo a relação entre duas grandezas, e aí grandeza é tudo aquilo que a gente pode estipular uma medida, que a gente pode quantificar, nós podemos perceber que ao aumentar ou ao diminuir uma delas, a outra se altera proporcionalmente. Caso exista proporcionalidade, a dependência entre essas grandezas pode ser diretamente proporcional, que nós já estudamos, ou inversamente proporcional, que vai ser o assunto da nossa videoaula de hoje. Então, turma, para entendermos, vamos primeiro observar aí a nossa imagem. Observem que nós temos aí duas grandezas se relacionando. Temos a grandeza velocidade, que está sendo estipulada em quilômetros por hora, e a grandeza tempo, que está aí sendo representado por horas. Se vocês observarem, a relação entre a velocidade, certo, e o tempo necessário para uma viagem aí de 80 quilômetros. Se vocês observarem, em um primeiro momento a velocidade era 30 km por hora. Se fosse aí realizado todo o percurso a essa velocidade constante, seriam necessárias 6 horas. Se a velocidade dobrasse, seriam necessárias apenas 3 horas. Se a velocidade triplicasse, seriam necessárias aí apenas 2 horas. Então, nós podemos claramente observar que as grandezas velocidade e tempo serão grandezas inversamente proporcionais, pois quanto maior a velocidade, menor o tempo gasto. Quanto maior o tempo, isso significa dizer que menor será a nossa velocidade. Só para reforçarmos, turma, o tempo ele vai variar de acordo com a velocidade, de maneira que, duplicando a nossa velocidade, o tempo vai ser reduzido pela metade. Se eu triplicar a minha velocidade, isso significa dizer que o tempo é reduzido à terça parte dele, ou seja, o tempo seria dividido por 3. Se nós continuarmos nessa linha de raciocínio, se a velocidade fosse multiplicada por 4, isso significaria dizer que o nosso tempo seria dividido por 4. E assim por diante. Se eu multiplicasse a velocidade por 5, o nosso tempo seria dividido por 5. Ou seja, estamos aí trabalhando com uma situação em que uma grandeza varia sempre na razão inversa da outra. Por esse motivo, velocidade e tempo são classificadas aí como grandezas inversamente proporcionais. Então, turma, olha só. Como nós estamos aí falando de proporções, de grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, que é o assunto da aula de hoje, vamos aqui só observar uma situação. Olha só. Quando a velocidade varia na razão 30 km e essa velocidade dobra o seu valor, vai para 60 km, a gente consegue perceber claramente que o tempo varia de 6 horas para 3 horas. Ou seja, se nós formos comparar aqui a razão que está indicando nossa velocidade, então teremos aí 30 está para 60, como vocês estão observando aqui.
Transformando aí essa razão na sua irredutível, nós temos 1/2. Está aqui, ó, a nossa fração irredutível. Agora, elaborando aí a razão em relação à variação do tempo, nós temos que 6 está para 3. Porém, turma, como 6 é múltiplo de 3, então 6 dividido por 3 é igual a 2. Observem que 1/2 seria a razão inversa de 2, porque nós já aprendemos que 2 é 2 sobre 1. Então, observe aí que nós temos razões inversas. Isso significa dizer que 30 está para 60 é inverso de 6 está para 3. Agora, olha só. Se nós formos comparar as razões, 30 está para 90, ou seja, quando o valor da velocidade é triplicado, a razão que indicaria a variação do tempo seria 6 está para 2. Então, novamente, simplificando aqui a nossa razão 30 está para 90, nós chegaremos à razão 1/3. Observem que na razão 2 está para 3, perdão, 6 está para 2, nós temos aí 6 múltiplo de 2, então essa divisão será uma divisão exata. Então, 6 dividido por 2, 3. Nós já sabemos que aqui é 3 sobre 1. Então, novamente, nós temos aí duas razões inversas. Analisando essa nossa situação, né, nós chegamos à seguinte conclusão. Observem, turma. Então, temos aqui novamente a tabelinha aí com a velocidade e o tempo. Se vocês observarem, turma, 6 vezes 30 é 180. Se vocês observarem, 3 vezes 60 também vai ser 180. E, mais uma vez observando, 2 vezes 90, nós também teremos aí como resultado 180. Então, nós temos aí uma constância, certo? E aí, baseando-se nessa constância, nós podemos estipular uma expressão algébrica. Olha só, vamos considerar x os valores que vão estar representando a grandeza velocidade, que está sendo representado por quilômetros por hora. Onde esse x será diferente de zero, pois nós observamos aí que o carro não está parado, ele vai estar sempre em movimento, ok? Y vai ser aí a variável, né, que vai estar representando a grandeza tempo, que está sendo representada por horas. Então, turma, nós já sabemos aqui, ó, mediante o que eu acabei de demonstrar para vocês, que velocidade vezes tempo, nós teremos sempre uma constante de 180. Então, x vezes y igual a 180. E aí, turma, se x vezes y é igual a 180, eu posso estipular o seguinte, que y é igual a 180 dividido por x. Por quê, professor? Se antes da igualdade o x estava multiplicando, depois da igualdade o x vai o quê? Dividir. Ah, professor, então eu também poderia dizer que x é igual a 180. Tá lindo, né, gente, o meu desenho, que é a minha escrita, aliás, dividido por y. Sim, turma, nós também poderíamos fazer essa afirmação, tá certo? Porque da mesma forma aqui que o x, se o y está multiplicando, ele vai para depois da igualdade dividindo. Então, nós temos x vezes y igual a 180, ou y igual a 180 dividido por x, ou x igual a 180 dividido por y. Então, podemos notar aí claramente que o valor de y sempre vai depender do valor da nossa velocidade, que é x. Além disso, para cada velocidade existe um único tempo. Isto é, a cada valor atribuído a x, existe um único valor correspondente para y. Quando isso ocorre, turma, dizemos que y é função de x.
pois se ocorrer alteração na velocidade, nós teremos também variação no tempo. E para cada valor de x, nós teremos um único valor de y. E aí, turma, agora vamos aí aplicar um pouquinho o que nós vimos na videoaula de hoje. Então, usando a sentença algébrica, ou a expressão algébrica x é igual a 180 dividido, perdão, y é igual a 180 dividido por x, com x obrigatoriamente diferente de zero, nós já aprendemos que denominador de fração jamais pode ser zero, pois não existe aí divisões por zero e toda fração representa uma divisão, ok? Vamos aí determinar em quanto tempo a viagem seria realizada a uma velocidade de 100 km por hora. Então vamos lá, vamos aí dar início à resolução. Então, primeiro nós já sabemos aí que a nossa sentença algébrica vai ser y é igual a 180 dividido por x, onde x representa a nossa velocidade e y está representando aí o nosso tempo. Nós sabemos que x é igual a 100 km por hora. Então, substituindo x na nossa sentença, nós teremos a seguinte expressão. Y é igual a 180 dividido por 100. Isso significa dizer, turma, que y será igual a 1,80 horas. Professor, hora pode ficar na forma decimal? Pode, turma. Mas também podemos converter esse valor aí para forma mista, né, que seria horas e minutos. Mas nós não vamos fazer isso agora não, tá certo? Antes eu quero revisar uma coisinha com vocês. Por que que 180 dividido por 100 é igual a 1,80? Primeiro, turma, observa que o 100 tem dois zeros. 180 ele é um número decimal, certo? Como assim, professor? 180 é um número decimal? É, porque a vírgula do nosso 180 está aqui, ó, no finalzinho do nosso número. E aí nós já aprendemos que quando estamos dividindo números decimais por 10, 100 e 1000, né, por potências de base 10, a nossa vírgula vai da direita para a esquerda. E a quantidade de casas, né, ou seja, a quantidade de algarismos que essa vírgula anda, será exatamente a mesma quantidade de zeros que o número apresenta. Então, como o 100 tem dois zeros, a vírgula anda duas casas para a nossa esquerda. Por isso que 180 dividido por 100 é igual a 1,80. Ok, turma? E aí, chegou a hora mais aguardada, né? Vamos aí colocar em prática o que foi explicado. Então, vocês vão pegar o módulo 3 e vão responder aí as páginas 148, 149, 150, 151 e 152, ok? Não esqueçam da importância da realização dessas atividades. Um forte abraço, turma, e até a nossa próxima videoaula.